Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos como fecundastes o coração e a mente da Virgem Maria. Amém. Nós vamos trabalhar as aparições marianas, dando prosseguimento ao nosso curso, mês de outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida. Então vamos falar mais aprofundadamente das aparições. Na página 219, um grande sinal apareceu nos céus, capítulo 14, citando Apocalipse 12, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Diz assim, na página 220, as aparições na vida da Igreja, é um artigo do autor Dom Murilo Krieger, na página 220, diz, publicado originalmente na revista Encontros Teológicos do Estesques de Florianópolis. Multiplicam-se em nosso tempo as notícias de aparições de Nossa Senhora, que levantam por sua vez uma série de perguntas. Podem elas ocorrer? Qual deve ser a atitude dos cristãos diante de tais notícias? O que a Igreja diz a esse respeito? Nota 2 diz, aparições. A nota 2 diz, as aparições se apresentam como manifestações visíveis do sobrenatural. O Deus invisível se manifesta por meio de um conjunto de sinais visíveis, já que o homem não pode alcançar o invisível sem a mediação de sinais, diz Laurentin. Jesus Cristo, Nossa Senhora, os anjos e os santos estão na eternidade, de forma glorificado, não sujeito às nossas limitações. Nós, contudo, estamos limitados pelo tempo, espaço e etc. Mas, excepcionalmente, e por vontade de Deus, eles podem se comunicar conosco por algum sinal que, embora seja sempre misterioso, pode ser por nós captado. Abraão percebeu Deus nos 3 visitantes. Elias o conheceu na leve brisa. Já Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Nossa Senhora tem sido vista com estatura, roupa e mesmo idade diferentes, conformando-se pedagogicamente aos videntes. E o que diz a Igreja a esse respeito tem a nota 3, que eu vou ler com vocês, muito embora seja um pouco longa. Diz, antropologia teológica distingue 3 formas de percepção ou visão. A visão pelos sentidos, ou seja, a percepção externa corpórea, a percepção interior e a visão espiritual. É claro que nas visões de Lourdes, Fátima, não se trata de uma percepção externa normal dos sentidos. As imagens e as figuras vistas não se encontram fora no espaço circundante, como está, por exemplo, uma árvore e uma casa. Isto é bem evidente, por exemplo, no caso da visão do inferno, descrita na primeira parte do Segredo de Fátima, ou então na visão descrita na terceira parte do Segredo, mas pode-se facilmente comprovar também em outras visões, sobretudo porque não eram captadas por todos os presentes, mas apenas pelos videntes. De igual modo, é claro que não se trata de uma visão intelectual,
sem imagens, como acontece nos altos graus da mística. Trata-se, portanto, de categoria intermédia, a percepção interior que para o vidente tem uma força de presença tal que equivale à manifestação externa sensível. Este ver interiormente não significa que se trate de fantasia, que seria apenas uma expressão da imaginação subjetiva. Significa antes que a alma recebe o toque suave de algo real, mas que está para além do sensível, tornando-se capaz de ver o não sensível, o não visível aos sentidos, uma visão pelos sentidos internos. Trata-se de verdadeiros objetos que tocam a alma, embora não pertençam ao mundo sensível que é habitual. Ok? Por isso, exige-se uma vigilância interior do coração que na maior parte do tempo não possuímos por causa da forte pressão das realidades externas e das imagens e preocupações que enchem a alma. A pessoa é levada para além da pura exterioridade, onde é tocada por dimensões mais profundas da realidade que se tornam visíveis. Talvez assim se possa compreender por que motivo os destinatários preferidos de tais aparições preferidos sejam precisamente as crianças. A sua alma ainda não está pouco alterada e quase intacta a sua capacidade interior de percepção. Da boca dos pequeninos e das crianças do peito recebeste louvor. Esta foi a resposta de Jesus, servindo-se de uma frase do Salmo 8. A crítica dos sumos sacerdotes e anciãos que achavam inoportuno o grito hosana das crianças. Cardeal Joseph Ratzinger, A Estrutura Antropológica das Revelações Privadas, comentário teológico da última parte da mensagem de Fátima da Congregação para a Doutrina da Fé, texto divulgado no dia 26/6/2000. Olha que lindo, não? Então aqui as 3 formas de percepção e como que a gente pode entender que não é fantasia, mas é o toque suave de algo real que está além do sensível. Ok? Então vamos continuar o texto, não as notas, na página 221. É preciso reconhecer, de início, que se trata de um assunto pouco estudado na Igreja e visto com ceticismo por muitos. Geralmente são mal acolhidas e normalmente mais toleradas do que oficialmente reconhecidas. Quanto ao reconhecimento de uma aparição, segue-se ainda hoje a orientação dada no século XVIII pelo cardeal Próspero Lambertini, mais tarde Papa Bento XIV, que viveu Papa entre 1740 e 1758. E ele diz: a autorização dada pela Igreja a uma revelação privada não é outra coisa do que o consentimento expresso, depois de acurado exame, para que essa revelação seja conhecida para a edificação e proveito dos fiéis. Em outras palavras, vamos ler aqui na página 222 a mensagem de Fátima, documento da Congregação para a Doutrina da Fé. A aprovação eclesial de uma revelação privada contém 3 elementos, que a respectiva mensagem não contém nada em contraste com a fé e os bons costumes, que é lícito torná-la pública e o que os fiéis ficam autorizados a prestar-lhe de forma prudente a sua adesão. Aqui está de Danis, esguardo o olhar sobre Fátima de uma discussão na Civiltà Católica. Texto citado pelo cardeal Ratzinger em seu comentário teológico na última parte de A Mensagem de Fátima da Congregação para a Doutrina da Fé. Depois aqui tem uma explicação do nosso autor. Diz assim: Deus se revela em Cristo.
página 222. A revelação de Deus no Antigo Testamento deu-se especialmente por meio de palavras. Mesmo assim, encontramos nele a descrição de acontecimentos extraordinários, tais como teofanias, aparições de anjos e manifestações sobrenaturais. O Novo Testamento refere-se à aparição de anjos, recorda visões como a de Estevão, Ananias, Cornélio, Pedro em Jope e na prisão, e faz referência às aparições de Cristo ressuscitado. A fé bíblica, contudo, é essencialmente a escuta. Ouve, Israel, e a acolhida da palavra de Deus e de seu projeto de amor. Desde que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, passamos a ter em nosso meio o próprio Deus. Em Jesus, Deus nos mostrou sua face. Por isso mesmo, Filipe ouviu a observação: aquele que me viu, viu também o Pai. Nossa fé, portanto, não tem necessidade de aparições. Somos convidados a confiar totalmente no enviado do Pai. E aos novos Tomés que continuam querendo ver para crer, Jesus repete: felizes aqueles que creem sem ter visto. Cristo se revela nos cristãos, página 223. Então vamos. Uma vez que a difusão do Evangelho não se dará por aspiração, por aparições, aspirações humanas, ou aspirações humanas de ver, de tocar, a que Deus concede aos pequeninos sempre, mas sim pela escuta, a pregação e pelo testemunho do Evangelho, é essencial nossa colaboração nesse campo. Foi o que o Papa João Paulo VI quis dizer na Evangelho Nunciandi. Os homens poderão salvar-se por outras vias, graças à misericórdia de Deus, se nós não lhe anunciarmos o Evangelho. Mas nós poderemos salvar-nos se por negligência, medo ou vergonha nos omitirmos de anunciá-lo, anunciá-la a boa nova. Uma aparição não acrescenta nenhum dado novo à revelação que terminou com os apóstolos. A teologia clássica distingue a revelação pública, oficial, que terminou com a morte do último apóstolo João, e revelações particulares. Outros preferem distinguir entre revelações fundadoras e revelações particulares. Uma aparição apenas recorda e atualiza, explica ou manifesta com nova intensidade o que já foi revelado. Mesmo assim, permanece a liberdade de se acreditar ou não em aparições particulares, ainda que aceitas pela Igreja. Também com essas é preciso tomar alguns cuidados. Não absolutizar a mensagem, é preciso levar em conta o quadro mais amplo referido pela revelação pública. A revelação particular sempre supõe a oficial. Por isso mesmo, longe de uma aparição querer dar uma resposta a todas as atividades pastorais ou todos os problemas espirituais, quer antes chamar a atenção da humanidade para alguns elementos vitais, particularmente urgentes e não suficientemente lembrados. Ela pode ser um válido instrumento para despertar corações adormecidos, olha que lindo, para infundir esperança aos desanimados ou para fazer nascer um sentido mais vivo de Deus, de Maria Santíssima, da eternidade ou dos compromissos cristãos, sempre comparada e de acordo com a revelação pública, a revelação fundadora. Segundo ponto no final da página 223. Não isolar alguns elementos das aparições, ameaças, previsão de catástrofes, segredos, já que tal comportamento, além de não levar em conta o essencial da mensagem, que só se obtém com uma visão global, consegue apenas criar um clima de medo, e o medo não é evangélico. Também, Jesus fala em juízo e inferno, e em conversão e em cruz,
mas lembrou-nos que Deus é justo e é Pai, sempre pronto a acolher os filhos pródigos que voltam para seus braços. O castigo é a última consequência da não aceitação obstinada do seu amor. Tá bom, gente? Muito claro aqui, né? Cristo que se revela, o que é a revelação fundadora ou pública e a revelação particular, como entender, então, as revelações particulares. Agora, critérios para discernimento das aparições, página 224. O magistério da Igreja, a quem cabe pronunciar-se sobre a autenticidade de uma aparição quando colocada diante de fenômenos sérios e necessitados de uma palavra, sua pergunta-se. Primeiro, o que a Igreja pergunta? Os videntes são pessoas psiquicamente equilibradas? O conteúdo das mensagens corresponde à revelação oficial da Igreja? Os frutos são bons? Há milagres comprovando os acontecimentos? O pronunciamento final, contudo, é sempre demorado. A paciência e a prudência nesse campo são fundamentais. Além de não procurar antecipar-se ao posicionamento da Igreja, cabe ao cristão evitar a busca doentia do maravilhoso. Assim, se de um lado ele não põe limite à ação de Deus, a Deus nenhuma coisa é impossível. De outro, não corre atrás de notícia de qualquer sinal extraordinário, já que tal atitude, longe de levar à conversão do coração, facilmente levaria à superficialidade. O discípulo de Jesus de Nazaré procura estar aberto ao Evangelho, atento aos seus apelos de conversão. Fazei penitência e crede no Evangelho. De oração, é preciso rezar constantemente e não desanimar. De amor à cruz, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. De amor ao próximo, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. De confiança, não vos aflijais, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. No mais, guia-se pela orientação do apóstolo Paulo. Examinai tudo, abraçai o que é bom. E aqui tem um texto do Catecismo da Igreja Católica que diz assim: depois, escutai o recorte da página 225, né? Citando São João da Cruz, e também que está citado no Catecismo. Depois de ter muitas vezes e de muitos modos falado outrora aos pais nos profetas, Deus, no período final em que estamos, falou-nos por seu Filho. Por essas palavras, o apóstolo dá a entender que Deus emudeceu, por assim dizer, e nada mais tem a falar, pois o que antes dizia em parte aos profetas, agora nos revelou no todo, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se agora, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, far-lhe-á injúria, não pondo os olhos totalmente em Cristo. O Senhor poderia responder-lhe deste modo: eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Já te disse todas as coisas em minha palavra, palavra com P maiúsculo. Põe os olhos unicamente nele, pois nele tudo disse e revelei, e encontrarás ainda mais do que pedes e deseja. São João da Cruz. E agora nós vamos ver aqui, falar sobre, primeiro, Nossa Senhora de Lourdes. Então aqui eu gostaria de acompanhar com vocês na página 225. Venham comigo, é muito interessante e necessário a gente estudar um pouquinho. Lourdes, França, um recado que se renova. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Foi esse o recado que Marta e Maria mandaram a Jesus quando o irmão Lázaro ficou doente em Betânia. No santuário de Lourdes,
dito pausadamente pelo sacerdote que presidia a procissão dos doentes. Esse recado era revestido de uma novidade surpreendente. Não era apenas um amigo de Jesus que estava doente, mas centenas que ali estavam graças ao carinho de outras Martas e Maria, de muitos sirineus que empurravam suas cadeiras de roda, pouco a pouco. A imensa praça diante do santuário ia sendo ocupada. Deixar conveniente espaço para a passagem do Santíssimo Sacramento, que abençoaria os doentes. Então aqui tem uma imagem da bênção do Santíssimo dada aos doentes lá em Lourdes, na página 226. Diz assim: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Era um lembrete repetido insistentemente a Jesus. Era também uma maneira de reforçar uma certeza no coração dos doentes, vindos de vários países. Eles não estavam sozinhos, nem estavam acompanhados, apenas pelos voluntários que o carregavam, junto deles, participando dos seus sofrimentos, acompanhando em sua dor, sofrendo neles e, acima de tudo, oferecendo ao seu Pai, estava Jesus. Também esse acontecimento acabaria sendo para a glória da Santíssima Trindade. Talvez alguns deles voltassem para casa curados. A maioria voltaria, certamente. Renovada em sua fé, fortalecida em sua esperança e com uma nova capacidade de viver no amor, sua participação nos sofrimentos de Cristo. Não havia sido esse o testemunho dado por Paulo aos Colossenses? Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por ser seu corpo, que é a Igreja. Página 227. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Poderiam ser lembrados também outros doentes que haviam se dirigido a Lourdes em busca de uma cura para o coração de uma graça, para a sua família e de paz para o mundo. Também esses voltariam renovados para a sua casa. Ali, naquele santuário, não era mais Marta e Maria de Betânia que renovavam o recado ao mestre da Galileia. Era uma outra Maria que o fazia, aquela que desde os primeiros anos de vida Jesus aprendera a chamar de mãe. Então aqui tem uma imagem de Santa Bernadette e a Gruta das Aparições em Lourdes. Último parágrafo da página 227. Desde que Bernadette Soubirous a viu em 11 de fevereiro de 1858, na Gruta de Massabel, Lourdes, França, transformou-se, passando a ter as dimensões do mundo, que o diga a procissão das velas à noite, quando o terço é rezado em inúmeras línguas, formando uma unidade maravilhosa. Virem a página, aqui está a igreja, e diz lá em cima, na 228, a pequena Bernadette, de 14 anos e apenas 1,40 m de altura. Nossa Senhora expressou um desejo. Podes ter a gentileza de vir aqui por 15 dias? Fez uma promessa. Não prometo tornar-te feliz neste mundo, mas no outro. E um pedido, penitência. Reza pela conversão dos pecadores. Deu uma ordem. Vai beber da água da fonte e lavar-te nela. Insistiu num projeto. Vai dizer aos sacerdotes que venham aqui em procissão e construam uma capela. E finalmente, na última aparição, a 16ª, no dia 25 de março, solenidade da Anunciação, revelou-se: Eu sou a Imaculada Conceição. Era um alívio para a jovem vidente. Finalmente, podia satisfazer o desejo do seu pároco, que insistia em saber o nome daquela, a quem ela chamava de Aqueró, que no dialeto da região significava aquilo. Na verdade, a afirmação ouvida, eu sou a Imaculada Conceição,
Decepcionou Bernadette. Mas então, você não é a Virgem Maria? Cheia de tristeza, viu a senhora desaparecer. Foi então falar ao padre Peramarle que não era Maria que ela via, mas a Imaculada Conceição. O sacerdote estremeceu. Afinal, aquela menina semi-analfabeta não podia mesmo conhecer a profundidade da expressão ouvida, nem saber que 4 anos antes, no dia 8 de dezembro de 1854, Pio IX declarara o dogma da Imaculada Conceição. Ir a Lourdes é uma graça, pois é responder ao convite de Maria. Podes ter a gentileza de vir aqui? Trazer Lourdes para perto de si é uma possibilidade. Basta dirigir-se a si próprio e colocar em prática os pedidos da Imaculada Conceição. A Bernadette, que não prometo fazer-te feliz neste mundo, mas nos outros. Reza pela conversão dos pecadores, penitência. Então aqui está Lourdes, muito bem elencado pelo nosso querido autor. E agora vamos, para terminar esta aula, estudar Fátima, que está na página 230. Temas muito interessantes, tá bom? A presença de Maria na obra da Igreja tem muitas formas de expressão. Talvez nenhuma dessas expressões tenha maior impacto na vida dos fiéis do que aquela que se verifica nos santuários marianos, espalhados pelo mundo. Maria atrai multidões de filhos que, uma vez nesses santuários, acabam se encontrando em torno do altar na participação da Eucaristia. O raio de influência desses locais ultrapassa tudo o que se pode imaginar. Renovados em sua fé, alguns convertidos, muitos outros, os peregrinos passam a ter novas histórias para contar. E quando essas histórias falam de Fátima, são particularmente encantadoras. Pode-se dizer que lá tudo começou em 13 de maio de 1917. Os protagonistas dos fatos são os que se podem chamar de anti-heróis, o que se poderia esperar de pequenos pastores, Lúcia, 10 anos, Francisco, 9 e Jacinta, de 7. Página 231. O cenário não ajuda. Interior de Portugal, numa desconhecida vila chamada Fátima. Nem o que fazem. Deixam as ovelhas por um momento para rezar o terço. Uma luz brilhante de repente começou a mudar suas vidas. Conheciam os problemas que as tempestades podiam trazer. Podiam decidir ir embora. Mas não era a tempestade em cima de uma azinheira. Viram uma senhora mais brilhante que o sol. Também ela tinha um terço na mão. Aqui tem uma foto dos 3 pastorzinhos na época. Página 232. E aqui tem o lugar da terceira aparição. Vamos lá, página 232. Leiam comigo. Ouviram um convite que os deixou surpresos. Rezar muito e voltar àquele lugar durante os próximos 5 meses, sempre no dia 13 àquela hora. Depois lhes direi quem sou e o que quero. Na última vez, a 13 de outubro, a mulher apresentou. Era a Senhora do Rosário. Queria que ali fosse construída uma capela. Em seguida, 70.000 pessoas ali presentes puderam testemunhar o cumprimento do milagre que havia sido prometido. O sol, assemelhando-se a um disco de prata, girava sobre si mesmo como uma bola de fogo, parecendo cair sobre a terra. A partir daí, Fátima não será mais a mesma. Anualmente, milhões de pessoas passariam a procurá-la. Em busca de quê? Os peregrinos de Fátima buscam ouvir, como que dirigidos a si próprios, a mensagem: rezem o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo. Façam sacrifícios pelos pecadores, pois muitas almas vão para o inferno,
por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Não ofendam mais a nosso Senhor, que já está muito ofendido. Os peregrinos vão a Fátima para rezar. Muitos antes fugiam da oração, cansados. Ali descobriram que o que realmente cansa não é rezar, mas existir a Deus. Rezando, perceberam que o Senhor não lhe pede coisas, nem o tempo, mas tudo, porque tudo é dele. Muitos chegam a pé depois de imensos sacrifícios. Aprendem que para Deus o importante não é o que se faz, mas como se faz. Neste sentido, a vida de Maria, dom contínuo ao Senhor, passa a ser um estímulo para eles. Os que têm a graça de participar da vigília de um dia 13 e falar desse dia em Fátima é referir-se obrigatoriamente a um dia 13, compreendido entre maio e outubro. Jamais se esquecem da procissão luminosa acompanhada do Ave, Ave, Ave Maria, ou da celebração eucarística em frente do santuário, ou do momento da despedida, quando a imagem volta à capela das aparições, ou tantas coisas lindas. 233. Fazer a experiência de Fátima é entrar no coração do Evangelho. Tendo Maria convivido com Jesus durante 30 anos, tendo ouvido suas pregações e participado de perto de sua paixão, poderiam ser diferentes suas mensagens? Ali onde apareceu aos 3 pequenos pastores. Então agora aqui da página 234 a 236, vamos estudar um pouquinho o segredo de Fátima. Vamos estudar, que é um recorte muito importante. Na página seguinte tem uma foto de João Paulo II e Lúcia no ano de 82. O segredo de Fátima. Um segredo? Por que o Papa não revela ao mundo o terceiro segredo de Fátima? Durante várias décadas, essa pergunta apareceu em livros, foi repetida em conversas informais e tornou-se o tema de palestras e debates. Revistas de circulação semanal transcreviam periodicamente esse segredo, obtido de forma exclusiva e de fontes seguras. Diferiam os textos, mas todos tinham as mesmas características. Eram marcados pelo sensacionalismo, pelo conteúdo ameaçador e pelo anúncio de catástrofes. Havia outra característica comum. Todos eram falsos. É preciso, antes de tudo, fazer uma ressalva. Nunca existiu um segredo de Fátima, mas um segredo em 3 partes, dado por ocasião da terceira aparição, 13 de julho de 17. As 2 primeiras partes, conhecidas há muito tempo, descreviam, primeiro, a visão que Lúcia, Francisco e Jacinta tiveram do inferno e que os deixou muito impressionados. Segundo, o anúncio da explosão de uma nova guerra mundial, que seria pior do que aquela que o mundo estava vivendo naquele momento de 17, a Primeira Guerra Mundial. Se os homens não deixarem de ofender a Deus, e o anúncio do domínio que a Rússia teria sobre grande parte do mundo, espalhando seus erros, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito o que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, meu coração triunfará. Em 1944, Lúcia colocou a terceira parte do segredo por escrito, salientando que não deveria ser divulgado antes de 1960. Seu manuscrito foi colocado no envelope e entregue ao bispo de Leiria. Em 57, foi levado para o Vaticano, onde passou a ser guardado até a sua divulgação. Somente os papas João XXIII, Paulo VI e João Paulo II e alguns poucos bispos tiveram acesso a seu conteúdo. Maria conduz ao essencial.
No dia 13 de maio de 67, Paulo VI esteve em Fátima, onde, perante 1 milhão de fiéis, exortou a não esperarem revelações sensacionais, porque já foi proclamado tudo o que serve à nossa vida e à nossa paz. No dia 13 de outubro de 1996, em Fátima, o cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, futuro Bento XVI, numa entrevista à Rádio Renascença, diz: Nossa Senhora não aparece a crianças e a pequenos, aos simples e desconhecidos no mundo, para causar sensacionalismo. Veio sim para chamar a atenção por intermédio desses simples para o essencial, a conversão, a oração, a fé e os sacramentos. Estejam tranquilos. Nossa Senhora não é sensacionalista, não provoca medo, não faz previsões apocalípticas, mas conduz ao Filho e assim ao essencial. A revelação da terceira parte do segredo, no dia 13 de maio de 2000, João Paulo II esteve em Fátima para beatificar os pastorinhos Francisco e Jacinta. Ao final da Santa Missa, a pedido do Papa, o cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado, revelou a terceira parte do segredo de Fátima. Vamos ler aqui no final da página 235. Acompanhe-me, por favor. A visão de Fátima refere-se sobretudo à luta dos sistemas ateus contra a Igreja e os cristãos e descreve o sofrimento emane das testemunhas da fé do último século do segundo milênio. É uma via sacra sem fim, guiada pelos papas do século XX. Segundo a interpretação dos pastorinhos, interpretação confirmada ainda recentemente pela irmã Lúcia, o bispo vestido de branco que reza por todos os fiéis é o Papa, também ele caminhando penosamente para a cruz, por entre os cadáveres dos martirizados, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cai por terra como morto sobre os tiros de uma arma de fogo. Depois do atentado de 13 de maio de 1981, apareceu claramente a sua santidade, que foi uma mão materna guiar o trajetório da bala, permitindo que o Papa, agonizante, se detivesse no limiar da morte. Página 236, o parágrafo seguinte diz: a mensagem de Fátima continua atual. Terminavam naquele momento as especulações em torno do segredo de Fátima. Impunha-se a verdade. Nossa Senhora havia predito o martírio ao longo do século XX de muitos filhos e filhos da Igreja e os sofrimentos porque passariam os papas. Segundo o cardeal Sodano, abre parênteses. Depois, os acontecimentos de 1989 levaram, quer na União Soviética, quer em numerosos países do leste, à queda do regime comunista, que propugnava o ateísmo. O Sumo Pontífice agradece do fundo de coração à Virgem Santíssima, também por isso. Mas noutras partes do mundo, os ataques contra a Igreja e os cristãos, com a carga de sofrimento que eles provocam, infelizmente não cessaram. Embora os acontecimentos a que faz referência, a terceira parte do segredo de Fátima, pareçam pertencer já ao passado, o apelo à conversão e à penitência, manifestado por Nossa Senhora no início do século XX, conserva ainda hoje uma estimulante atualidade. O convite insistente de Maria Santíssima à penitência não é senão a manifestação da sua solicitude materna pelos destinos da família humana, necessitada de conversão e de perdão. Um texto para estudo.
No final de suas observações, o cardeal Sodano adiantou: para consentir que os fiéis recebam melhor a mensagem de Fátima, o Papa confiou à Congregação para a Doutrina da Fé o encargo de tornar pública a terceira parte do segredo. Em 26 de junho de 2000, essa congregação divulgou um texto intitulado A Mensagem de Fátima, constando de uma apresentação, uma explicação sobre o segredo de Fátima, 3, uma interpretação desse segredo, 4, o comentário que o cardeal Sodano fez em Fátima, em 13 de maio de 2000, e 5, um comentário teológico assinado pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Josef Ratzinger. Esse comentário profundo, objetivo e numa linguagem acessível a todos os fiéis, passa a ser, sem dúvida alguma, ponto de referência obrigatório em todo e qualquer estudo a respeito de revelações privadas. Está resumido aqui nessas 3 páginas esse documento. Depois aqui tem Madonna delle Lacrime di Siracusa, na Itália, que é um quadro no pátio interno da Basílica da Anunciação, Nazaré. Aqui está. Vamos ler um pouquinho. Vamos para terminar esse capítulo tão lindo. As lágrimas de Nossa Senhora. As narrações evangélicas nunca recordam as lágrimas de Nossa Senhora. Não ouvimos seus gemidos, nem na noite de Belém, quando tinha chegado o tempo de dar à luz ao Filho de Deus, nem sequer no Gólgota, quando estava aos pés da cruz. Não nos é dado conhecer sequer as suas lágrimas de alegria quando Cristo ressuscitou. Ainda que a Sagrada Escritura não se refira a esse fato, fala contudo em favor disso a intuição da fé. Maria que chora de tristeza ou de alegria, e a expressão da Igreja que se alegra na noite de Natal, sofre na Sexta-feira Santa aos pés da cruz e, de novo, se rejubila na aurora da ressurreição. As lágrimas de Maria manifestam-se nas aparições com que ela, de tempos em tempos, acompanha a Igreja. Olha só a beleza das aparições. Maria continua sua maternidade espiritual. Maria chora em La Salette, na França, em meados do século passado. Chora aqui, em Siracusa, na Itália, na conclusão da Segunda Guerra Mundial. As lágrimas de Maria são lágrimas de tristeza por todos os que rejeitam o amor de Deus, pelas famílias desagregadas ou em dificuldades, pela juventude insidiada, pela civilização consumista e muitas vezes desorientada, pela violência que tanto sangue ainda faz correr, pelas incompreensões e os ódios que cavam fossos profundos entre os homens e os povos. São lágrimas de oração, oração da mãe, que dá força a qualquer outra prece e se ergue suplicante também por aqueles que não oram, porque distraído por 1000 outros interesses, ou porque obstinadamente fechados aos apelos de Deus. As lágrimas de Nossa Senhora de Siracusa são lágrimas de esperança, que desfazem a dureza dos corações e os abrem ao encontro com Cristo Redentor, fonte de luz e de paz para os indivíduos, as famílias e a sociedade inteira. Nossa Senhora das Lágrimas olha com bondade materna para o sofrimento do mundo, enxuga as lágrimas dos que sofrem, dos esquecidos, dos desesperados, das vítimas de tanta violência. Obtém para todos as lágrimas de arrependimento da vida nova que abram os corações ao dom regenerador do amor de Deus. Obtém para todos as lágrimas de alegria, depois de terem visto a profunda ternura do teu coração. João Paulo II, Santuário de Nossa Senhora das Lágrimas, Siracusa, 1994. Só um minutinho.
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no meu... Vou ler aqui para vocês rapidamente. É o resumo. Em Siracusa, Sicília, nos dias 29, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 53, uma imagem de Nossa Senhora derramou abundantes lágrimas, fenômeno que pode ser observado, que pôde ser por muitas pessoas, por autoridades eclesiásticas e civis. Então foi em 53, tá bom? Só para que vocês tenham uma visão de conjunto, tá bom? Então aqui nós terminamos a primeira parte do estudo sobre as aparições, que vamos ainda estudar Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora Aparecida, tá certo? Para que a gente possa ter um estudo bem aprofundado desse tema tão lindo. Façam o roteiro estudo, que eu vou colocar algumas coisas para ter teologicamente sistematizado os critérios de discernimento das aparições marianas, tá bom? Muito obrigado, foi muito bom. Paz e bem.